Verso para memorizar. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. A lição dessa semana nos traz como título a seguinte frase: Vendo a face do ourives. E antes de entrarmos diretamente na lição, precisamos saber que um ourives é um substantivo de duplo gênero e número e que significa aquele que faz, executa ou vende objetos de ouro e prata. O ourives pode ser considerado um artista, quando atua como um artesão, manipulando o ouro e a prata e criando joias delicadas e com valor não apenas monetário, mas também artístico. Como ilustração, a lição nos traz a história de Amy Carmichael, que levou um grupo de crianças para um ourives na Índia. No meio do fogo estava uma telha curvada, e nela havia uma mistura de sal, tamarindo e pó de tijolo. Incorporado a essa mistura havia ouro. À medida que o fogo devorava a mistura, o ouro se tornava mais puro. O ourives tirava o ouro com pinças, e se não estivesse puro o suficiente, o recolocava no fogo com uma nova mistura. E a cada vez que o ouro era recolocado, aumentava-se a temperatura. Então o grupo perguntou ao ourives: Como você sabe quando o ouro está purificado? A resposta do ourives, trazendo para nossa vida espiritual, foi impressionante. Assim disse ele: Quando posso ver meu rosto nele. Para refinar-se o ouro e separá-lo de toda impureza, normalmente usa-se o processo de fundição. Aquece-se o ouro bruto em altas temperaturas. Isso começa a fazer o trabalho de separação, de purificação do ouro. O ouro é mais pesado do que as impurezas. Então, conforme o calor intenso do fogo vai aquecendo, o ouro começa a acumular-se no fundo do cadinho, enquanto as impurezas, que são mais leves, começam a vir à tona, começam a vir à superfície. O Senhor Jesus é o fogo do ourives. O Espírito Santo é o fogo enviado por Cristo para nos refinar. Sem o fogo é impossível refinar o ouro. Sem o Espírito Santo é impossível purificar um coração. No processo de purificação do Espírito Santo no cristão, encontramos duas situações idênticas a qual o fogo é provado pelo fogo. Primeiro, há um componente de libertação nesse assunto. O fogo do ourives liberta o ouro de todas as escórias, de toda a impureza. Ele age como o principal agente de separação e fundição do ouro. Uma vez terminado o seu trabalho, ou seja, o trabalho do fogo, então o ouro agora está livre de toda impureza, e tão importante quanto isso. Mas ele agora não está mais de forma sólida, duro. Ele é líquido, ele flui, ele escorre. Ele está pronto para ser moldado da forma que o ourives desejar. Da mesma forma, é o fogo Espírito Santo que amolece nossos corações sólidos e duros, se assim deixarmos Jesus nos conduzir. Segundo, há um componente de humildade e arrependimento. O fogo faz com que o ouro se derreta e se acumule no fundo do recipiente. Enquanto isso, a escória toda vem à tona, sobe à superfície e acaba sendo exposta para que então possa ser removida. O Senhor mesmo em sua palavra nos garantiu que quando Ele nos desse o Espírito, então a primeira coisa que começaríamos a fazer é simplesmente começar a vomitar todos os nossos ídolos e pecados. Tudo que estava guardado lá dentro, as coisas obscuras, começariam a vir à tona e serem removidas, até o momento da purificação total. O ouro se abaixa ao fundo e deixa as impurezas aparecerem diante do calor do fogo. Para nós, servir a Jesus Cristo nos leva a um componente de arrependimento e humildade.
onde então se inicia o processo de purificação do coração. Em corações que não há o fogo de Jesus Cristo, se torna impossível haver quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado e, consequentemente, santificação. Não haverá vida eterna. Essas pessoas viverão a vida inteira nos seus pecados, a menos que clamem que o fogo de Deus as venha refinar. Quando o fogo vem, ele causa tristeza pelo pecado, contrição de coração, ele nos amolece, nos refina, nos torna humildes, nos purifica. As impurezas e vergonhas vêm à tona e começam a ser removidas. Se em nós haver o fogo da verdade, uma purificação então vai acontecer. Deus diariamente procura nos purificar, nos refinar como ouro, para nos transformar à sua imagem. Esse é um objetivo surpreendente, e parece ainda mais surpreendente o fato de que um caráter cristão só se desenvolve em nós à medida que passamos pelos crisóis da vida. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, afirma que somos a imagem de Deus. O que isso significa exatamente? Falaremos sobre isso na próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.